Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 13. A minha versão aqui é a Almeida Revista Atualizada. Se quiser colocar aí a mesma aí, Almeida Revista Atualizada. Primeiro Crônicas 29, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz o seguinte: Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Muito bem, irmãos, esse texto, isso é uma parte, do capítulo 29 de 1 Crônicas, que isso foi dito, foi escrito também pelo rei Davi, por Davi, que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E Davi era um adorador, era alguém, nós temos boa parte dos salmos, como canções, hinos, orações, que Davi dirigiu a Deus. Ele era um músico, era um compositor, e era alguém que de fato tinha o desejo no coração de construir um templo, a palavra de Deus mostra, quando ele coloca ali esse desejo, ele expressa, o desejo de construir uma casa para Deus, um templo ali, porém, não foi ele que construiu, foi Salomão, mas ele preparou, vários materiais, várias ofertas ali, e o templo foi edificado pelo seu sucessor, que foi o seu filho Salomão. E aqui, nessa ocasião, Davi está falando sobre isso, está falando sobre tudo que havia preparado, tudo que havia ali providenciado, e assim foi edificada a casa, o templo ali para Deus. E ele está falando especificamente nessa parte do capítulo 29, exatamente sobre a questão das ofertas, daquilo que eles colocaram, não somente ele, mas o povo também, para que o templo fosse erguido, para que o templo fosse edificado. E eu queria compartilhar nessa manhã com os irmãos algumas coisas sobre isso, porque a partir do versículo 13, você vai ver que, primeiro, ele diz: Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Davi começa já falando de gratidão, colocando ali que a atitude de ofertar, de colocar algo material ali para Deus, para a edificação da casa, ou para o sustento da casa de Deus, do templo, mas antes ele já coloca a questão da gratidão, ele inicia agradecendo. Isso deve nos motivar, isso nos ensina a que quando nós estivermos ofertando, quando estivermos colocando parte dos nossos bens para a obra de Deus, através dos nossos dízimos, nossas ofertas, que em primeiro lugar tenha no nosso coração a gratidão por tudo que Deus nos concede, a gratidão por tudo que Deus nos dá. Davi vai reconhecer aqui, dizer: tudo na verdade pertence ao Senhor. Quem sou eu, quem é o meu povo para dar alguma coisa para Deus? É Ele quem nos dá tudo. Nós somos propriedade dele. O Novo Testamento, o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta: vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos comprados por um alto preço, comprados pelo sangue de Cristo. Então,
é o apóstolo Paulo também quem vai dizer: vocês não pertencem a vocês mesmos. A nossa vida, o nosso corpo, hoje, é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. Então veja que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que viveu experiências maravilhosas ao longo da sua vida, todo o cuidado de Deus, todo o propósito de Deus na vida dele. Davi ainda, provavelmente um adolescente, ainda um garoto, ele é ungido, escolhido para ser o rei de Israel. E aí quem conhece a história sabe o quanto Deus foi com Davi, o quanto ele foi alguém abençoado por Deus. E esse homem desejou construir um templo, uma habitação, uma casa para Deus. E nós hoje temos o privilégio de sermos o templo, a habitação do Espírito Santo de Deus, a habitação de Deus. Por isso que é o apóstolo Paulo também quem vai falar lá no livro de Atos, quando ele diz: olha, esse é o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, porque Ele habita em cada um de nós. Veja como é grande o nosso privilégio. Então, nós precisamos entender que quando nós ofertamos, quando nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, quando nós contribuímos, nós estamos declarando com essa atitude que tudo pertence a Deus a partir da nossa vida. Hoje nós somos o templo, a habitação do Espírito Santo de Deus, e temos o privilégio de contribuir com uma parte de tudo que Deus nos dá. Porque como Davi diz aqui de maneira bem clara, tudo pertence a Deus, né? O versículo 14, né? Porque quem sou eu, quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, né? Ou damos a ti. Veja, ele está dizendo: quem sou eu, quem é o meu povo? Mas eu acho interessante que ele diz que eles dão voluntariamente. Voluntariamente. Não somos obrigados a dar nada. Por mais que tenhamos o compromisso, e quando a gente se torna membro, né, de uma igreja, a gente assume o compromisso de fazer parte, né, de ser parte também do sustento da igreja, pelos dízimos, pelas ofertas, mas tudo isso é feito voluntariamente, até porque todos que se tornam membros da igreja, por meio do batismo, ou por meio de transferência, quando a pessoa já é batizado e vem de outra igreja, ou por aclamação, né, quando você vem de uma igreja de outra denominação e decide se tornar membro de uma igreja batista, mas todos vêm voluntariamente. Nós estamos aqui voluntariamente, e é voluntariamente que nós fazemos tudo para a glória de Deus, reconhecendo que na verdade tudo pertence a Ele. E aí é interessante que no versículo 16 ele vai dizer assim: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Mais uma vez reconhecendo que tudo pertence a Deus. E aí, versículo 17: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Então Davi está mais uma vez aqui nos ensinando: Deus se agrada com a sinceridade. Deus sabe aquilo que está no nosso coração. E se a gente observar esse versículo 17, ele parece muito com 2 Coríntios 9, 7, quando diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E aqui Davi está dizendo que Deus se agrada da sinceridade, e ele foi com sinceridade que eu, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. E ele diz que vê com alegria que o povo estava ali, com alegria, com sinceridade, ofertando para a edificação da casa de Deus. Então, irmãos, nós temos o privilégio de entregar nossos dízimos, nossas ofertas, uma parte daquilo que é o nosso sustento, daquilo que Deus nos dá, para que a casa dele seja, no nosso caso, não edificada porque ela já está construída, mas que ela seja mantida e que ela possa ser, quando a gente fala
não apenas do templo, da questão física, mas que a obra de Deus ela possa avançar, porque com os nossos dízimos e ofertas, nós também contribuímos para a obra missionária, para que outras igrejas sejam plantadas, para que missionários, para que servos e servas de Deus que vão a lugares onde nós não podemos ir, que eles possam ir e compartilhar do Evangelho e fazer com que Cristo seja conhecido por outros lugares, em outros lugares, por outros povos. Eu vi essa semana, lembrei, pastor Paulinho, do Perspectivas, eu não li a matéria, mas eu vi só o título da matéria, alguma coisa na internet, eu não vou lembrar onde foi, mas parece que foi uma foto, uma imagem de povos ainda que vivem isolados da sociedade. Eu não gravei o nome, assim, não vi que nome deram, na verdade, mas tinha uma foto, alguma imagem que tinha, né, de povos ainda não alcançados. Ainda tem tribos, né, que vivem isoladas. É provável, né, que no Brasil ainda tenha também, né? Acho que no Brasil ainda tem povos que não tem ainda o Evangelho traduzido na língua deles, ainda tem. Então, ainda há muitos lugares onde o Evangelho precisa chegar. E o nosso dízimo, a nossa oferta, ela chega lá. Quando a gente contribui, a gente vai, no mês de abril, ter a campanha de missões mundiais. A nossa oferta chega a lugares que a gente nem sabe que existe, mas chega lá, porque vai para lá e a obra missionária é mantida dessa forma, e ela avança dessa forma. Senhor Deus, versículo 18, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, e inclina-lhe o coração para contigo. Veja Davi pedindo agora na sua oração, pedindo que Deus conservasse no coração do seu povo esse desejo, essa sinceridade, essa alegria em servir ao Senhor através das ofertas, através da entrega voluntária dos nossos bens para o serviço, para a obra de Deus. Aí tem um texto de Mateus capítulo 23, o versículo 23, onde Jesus diz o seguinte, Mateus 23, 23, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Eu me lembro que uma vez uma pessoa de outra denominação, ela uma vez disse, olha, eu não concordo com vocês, batistas, de outras igrejas evangélicas, porque lá tem o dízimo. E o dízimo, Jesus disse que não se deve dar o dízimo. E aí eu estranhei, né? Eu era novo na fé, mas também não tão novo assim, e eu já tinha, né, passado por estudos na igreja, onde falava sobre os dízimos, as ofertas, né? E eu disse, mas aonde foi que Jesus diz isso? Aí ele mostrou esse versículo aqui. E eu li com ele, como a gente diz, indo e voltando, para frente e para trás. Eu disse, mas eu não vi Jesus falar aqui que não se pode dar o dízimo, não se deve dar o dízimo. Disse, mas olha aqui, ele diz que os escribas, os fariseus eram hipócritas porque davam dízimo. Eu disse, olha, aqui é uma questão de interpretação. Isso é interpretação de texto. Isso aqui não é nem coisa de você... Veja, aqui está muito claro, ele está dizendo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, né, das pequenas hortaliças, das menores coisas, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então veja o final do versículo que ele diz, devieis, né, ou devem fazer, porém fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo aqui claramente é que vocês devem fazer tanto essas coisas, a fé, a justiça e a misericórdia, mas sem omitir, ou seja, sem deixar de fazer aquelas. Aquelas são as primeiras, dar o dízimo de todas as coisas ou das pequenas coisas, né, que ele está representado aqui pelo endro, a hortelã e o cominho, né, que eram as menores hortaliças ali que eles cultivavam. Então, na verdade, o sentido aqui é muito claro. Por isso que, aí eu disse a ele, não, aqui é questão de português mesmo, de interpretação de texto. Ele está dizendo, vocês devem fazer essas coisas sem deixar de fazer as outras. Faça as duas ao mesmo tempo. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo.
Então, Jesus disse que a hipocrisia aqui era no fato de eles serem fiéis nos dízimos e serem infiéis na fé, na justiça e na misericórdia, que ele diz que são os preceitos mais importantes da lei. Então, aqui Jesus está deixando de maneira clara que nós devemos sim contribuir com os nossos dízimos. E aí dízimo não precisa explicar, todos sabem que é 10ª parte, né? O 10% daquilo que nós, da nossa renda, daquilo que nós ganhamos. E aí o texto de 2 Coríntios 9, só que eu vou ler a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Algumas Bíblias, na minha aqui tem a sementeira e a colheita. Outros chamam esse texto de a lei da semeadura, né? Que aquilo que você semear, aquilo que você plantar, você vai colher. E aí, o apóstolo Paulo aqui estava falando de ofertas. Os irmãos, só para vocês entenderem o contexto, os irmãos ali da igreja de Corinto estavam se organizando para levantar uma oferta para atender às necessidades dos cristãos da Judéia que estavam passando por um período de muita dificuldade financeira, um período de fome na Judéia. Então, algumas igrejas, algumas comunidades cristãs estavam se organizando para levantar ofertas para socorrer as necessidades daqueles irmãos. Também eram as igrejas, isso que a gente faz hoje, né? Missões, a gente tem campanha de missões, as igrejas se organizam, levantam oferta para os campos missionários, para enviar missionários. Isso que a gente faz hoje não é novo, não. As igrejas do Novo Testamento, as primeiras igrejas faziam isso também. Observe que o próprio apóstolo Paulo, né, a igreja de Antioquia, quando o Espírito Santo manda que se separe Paulo e Barnabé, né, para aquela primeira viagem missionária, então eram as igrejas quem enviavam, e aí elas levantavam ofertas, como a gente faz hoje. A gente, na verdade, só segue o exemplo deles, aquilo que eles faziam. Então enviavam ofertas, através dessas ofertas os missionários, os apóstolos, os irmãos eram enviados para os campos missionários, e parte dessas ofertas eram para socorrer necessidades, como era o caso aqui. Então o apóstolo Paulo diz aqui, né, esse princípio, né, que aquele que semeia pouco, pouco vai colher, mas o que planta, o que semeia com fartura, vai colher também com abundância. E aí o versículo 7, né? Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então ele deixa claro aqui que é Deus quem pode. Aí vai parecer com aquele texto lá de Malaquias 3:10, né? Porque ele diz aqui: Deus pode fazer que vocês abundem, né? Transbordem em toda graça, para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. E o texto clássico lá de Malaquias 3:10, quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derrame sobre vós bênçãos sem medida, né? Ou bênçãos que vêm, que dela vos advenham a maior abastança, né? Então, mostrando que Deus, eu acho interessante esse princípio que está lá em Malaquias 3:10 e aqui também, porque eu sempre digo, naquilo que Deus pede algo de nós, e Ele coloca ali, olha, porque muita gente coloca, mas por que 10% e tudo? É uma pequena parte, mas veja que quando Deus pede algo específico, Ele já está prometendo que nos dará muito mais. A conta Deus está colocando ali o dízimo, a 10ª parte, mas Ele já está dizendo que nos dará muito mais do que o que podemos calcular, que Ele vai transbordar, que Ele vai abrir as janelas do céu e derramar uma bênção muito maior. Então veja como é interessante o princípio. Deus pede uma parte, algo que está determinado, algo, digamos assim, que é específico, mas Ele está já prometendo que vai derramar, que vai nos abençoar
com bênçãos incontáveis, que vai multiplicar. Por isso que chama a lei da semeadura, por isso que Paulo vai dizer, se você plantar pouco, vai colher pouco, mas se você plantar com fartura, vai colher em abundância. Ou seja, Deus pede de nós, se você for olhar, muito pouco, se você for comparar com tudo aquilo que Ele nos dá. E Ele promete. Por isso que eu sempre gosto de fazer a referência do versículo onde o apóstolo João, na sua carta, ele diz assim, ora, os seus mandamentos não são penosos. Por isso que não são penosos, porque mesmo naquilo que Deus coloca algo que Ele exige, que Ele pede, e lembre-se, nós entregamos dízimos e ofertas voluntariamente, a Bíblia é muito clara, ninguém é obrigado, ninguém vai lhe colocar no SPC da igreja, né? Não tem SPC e Serasa, você está... Não, é uma questão de consciência, é um ato de fé, de fidelidade, de obediência, sim, à palavra de Deus, mas é segundo aquilo que está no nosso coração. E é entregue de maneira voluntária. E o cristão, o crente que tem esse entendimento da palavra, ele vai, como Davi, voltando ao primeiro texto que eu li, vai entender que o ato de entregar dízimos, ofertas, é um ato de alegria, é um privilégio, porque você está, na verdade, como Davi disse, devolvendo uma pequena parte de tudo aquilo que Deus nos dá. E também é um ato de fé, porque nós estamos, assim, reconhecendo e afirmando com a nossa atitude de entrega, de dízimos e ofertas, que cremos, que confiamos nas promessas de Deus, de que Ele vai nos dar muito mais do que aquilo que nós entregamos. Que Ele vai fazer abundar, superabundar, que Ele vai multiplicar sobre as nossas vidas, muito mais do que aquela pequena parte do que nós entregamos. E para encerrar, tem um versículo onde Davi, ele disse assim, o mesmo Davi, né, lá do primeiro texto que a gente leu, ele vai dizer assim, já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência a mendigar o pão, porque Deus é fiel, Deus supre as nossas necessidades. E quando nós somos fiéis, quando nós participamos com alegria do sustento da sua obra, por nossos dízimos e ofertas, Deus não deixa faltar. Eu nunca ouvi alguém dizer, não sei se vocês já ouviram alguém dizer que contribuiu, seja por seus dízimos ou ofertas, para a obra de Deus, para o sustento da obra de Deus, e que isso lhe faltou e que isso fez com que lhe deixasse em necessidade. Eu nunca ouvi, não sei se vocês já ouviram. Por quê? Porque fiel é o Deus que fez a promessa, o Deus que é dono de todas as coisas. E é Ele quem coloca em sua palavra que é um privilégio participarmos do sustento da sua obra. Então que possamos fazer isso com alegria. Nessa manhã nós vamos ter a nossa Assembleia Extraordinária e trataremos sobre essas questões, né? Nós temos a proposta de orçamento da igreja para esse ano de 2025. Então vamos orar, a gente já vai começar a nossa Assembleia, né? Já deu ali o nosso horário. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te damos graça, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que é um privilégio contribuirmos, participarmos do sustento da Tua obra, que para nós não é um fardo, não é uma obrigação, mas é uma alegria, é um privilégio a entrega dos nossos dízimos e ofertas, reconhecendo que tudo pertence ao Senhor, reconhecendo, ó Pai, que essa obra pertence ao Senhor e que nós desejamos oferecer o melhor para o Teu reino. Recebe, Senhor, as nossas vidas, em primeiro lugar, como oferta agradável diante do Senhor. E que sempre que estejamos entregando dízimos e ofertas, possamos fazer de fato com alegria, de maneira voluntária, que possamos estar tendo a alegria, a satisfação, o desejo no coração de sermos cooperadores, participantes dessa obra maravilhosa, que é a obra do Evangelho, que é a obra da Tua igreja, de alcançar mais e mais vidas com Teu amor, com a Tua salvação, com a Tua graça, para que o Teu nome seja glorificado. Assim nós te oramos, pedindo também que o Senhor esteja na direção da Assembleia, que estaremos iniciando, que o Senhor nos dê sabedoria e o direcionamento do Teu Espírito Santo. É assim que oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Nós vamos...